E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, para mais um vídeo. Esse aqui vai ser o Descritor 2 do SAEP de Matemática, tá bem? Veja bem, estou tentando fazer os vídeos bem resumidos, para não ficar muito tediante, porém o primeiro, o Descritor 1, que é o vídeo passado, ele ficou um pouco extenso, tá certo? Eu queria com 10 minutos, ficou com 40 minutos, porque eu falo bem detalhado, aí acaba, ficando muito longo, mas aí você, para a questão dos exercícios, do que interessa, você, qualquer coisa dá uma adiantada. Esse aqui eu vou tentar ser mais sucinto, mais rápido, tá bem? Então a gente vai para lá, deixa eu afastar só aqui, tá bem? Vamos lá para matemática do nono ano, SAEP 2020, comigo. E esse aqui, o Descritor 2, vai ser justamente o seguinte: identificar a propriedade de diferença entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações, tá certo? Então a gente vai ver os poliedros, que são sólidos geométricos, na verdade, sólidos geométricos, Então, o Descritor 2 aqui. Então eu digo aí o que é que tem para avaliar, Esse Descritor, para ser avaliado, através de situações de problema, que envolve composição de figuras espaciais, tá bem? Então, o que seria uma figura espacial, como é que a gente faz, e vai por aí, E o objetivo é justamente isso, determinar uma quantidade de faces, arestas e vértices dos poliedros, reconhecer as planificações de sólidos geométricos e identificar as diferenças entre figuras planas e espaciais, através das planificações. Então, vamos lá para os sólidos geométricos, tá bom? O sólido geométrico é o seguinte, pessoal, algumas pessoas confundem muito poliedro com polígono, tá bom? Então é o seguinte, os polígonos, como a gente viu, são aquelas figuras planas, ou seja, tem duas dimensões só, que são o retângulo, o quadrado, o pentágono, que a gente só tem a propriedade, a gente tem lá o vértice, que é o encontro de dois lados, tem a quantidade de lado, tem diagonais, e por aí vai, E tem a área, a gente pode calcular a área. Já quando a gente parte para o sólido geométrico, é uma figura que tem três dimensões, além de eu ter a questão da largura e altura, tem a questão do comprimento, ou seja, da profundidade. Então, é isso que acontece, por exemplo, quando você assiste o filme, justamente nos últimos tempos, a gente está vendo aí, dos anos para cá, que tem avançado na questão do cinema, os filmes 3D, Então 3D está sendo assim, três dimensões, porque até então, nas TVs normais, quando você assistir qualquer filme, você só tem noção da largura e da altura dos personagens. Você não tem a questão da profundidade, do comprimento por trás dela. Então, o 3D traz justamente isso, Então, o 3D é isso, três dimensões. Ele traz essa outra dimensão aí, Então, é o seguinte, na verdade, o sólido geométrico, por ele ter três dimensões, a gente vai ter, o que a gente tinha antigamente, que era nos polígonos, que era lados, vértices e diagonais. Aqui a gente vai ter coisa diferente agora. A gente vai ter, faces, arestas e vértices, tá ok? Então aqui tem um exemplo fácil aqui, se você olhar o seguinte, eu tenho que a face é justamente a figura plana que forma o lado, seria como se fosse você tem lá uma caixa, como se fosse o lado da caixa, cada lado da caixa a gente chama de face, como se fosse o rosto da caixa, Tá aqui, ó, face, Então eu tenho aqui, eu posso contar esse número de faces, Eu tenho uma figura, um paralelogramo, eu tenho uma face da direita, uma da esquerda, uma da frente, uma de trás, uma de cima, uma de baixo, Ou seja, eu tenho uma caixa fechada, Então a quantidade de lado da caixa eu chamo agora de face, E o que acontece? O que seria as arestas? Pessoal, as arestas aqui seriam justamente essas linhazinhas aqui, ó. Tá vendo a linha que liga duas ou mais faces, Então eu tenho essa linhazinha aqui, ele liga essas duas faces aqui. Então essa linha eu chamo de aresta. E o vértice, ele tem o vértice, Quando a gente via em figura plana, o vértice era justamente aquele pontozinho que encontrava dois lados. Aqui é justamente, o vértice é quando a gente encontra as arestas, Ó, veja aqui, justamente aqui, ó, tá vendo? Então, face,
é cada parte, né, cada polígono que forma, vamos supor, a caixa, nessa figura aqui, a caixa, né? Tá certo? Então, eu tenho que as arestas são essas linhas aqui, né? Ou seja, essa linha aqui é o limite entre duas ou mais faces, né? E eu tenho o vértice que liga essas vértices, essas arestas, tá ok? Então o vértice é justamente igual ao outro, né? O vértice no outro juntava dois lados, aqui vai juntar dois, né? Duas ou mais arestas, tá bom? Então é o seguinte, né? Aí a gente tem os poliedros, né? Então poliedros são o seguinte, pessoal, são figuras, porque a gente além dos poliedros tem as figuras, tem os corpos redondos, né? Então os poliedros são o seguinte, os poliedros são figuras, né? São sólidos geométricos que são formados justamente somente por polígonos, né? Ou seja, eu tenho lá os polígonos, eu tenho o triângulo, quadrado, retângulo, hexágono, né? Então meus poliedros são figuras que são formadas somente por esses, né? Tem essas características, formadas somente por poliedros, por polígonos, tá certo? Então, é o seguinte, dos poliedros a gente pode ter as pirâmides, os prismas, né? Pirâmides e prismas, justamente isso, né? Então, veja aqui, ó, né? Tem uma classificação aqui dos poliedros, tem o nome, né? O nome geralmente ele é classificado, veja bem, os polígonos ele era classificado pelo número de lados, não é isso? Um triângulo, né? 3 ângulos, 3 lados. Quadrado, 4 lados, né? Pentágono, 5 lados, por aí vai. Já aqui, os poliedros são classificados pela quantidade de faces, né? Então, veja aqui, ó. Ele tem um tetraedro, né? Tetraedro porque eu tenho aqui uma figura, né? Tetra vem de 4, eu tenho 4 faces, né? Se eu planificar aqui, ó, se eu abrir a figura, né? Eu tenho aqui, ó, sou formado por triângulos, tá vendo aqui, ó? Cada facezinha é formada por triângulo, então é tetraedro, né? O hexaedro, né, que é o cubo, o famoso cubo, o hexaedro é porque ele tem 6 faces, né? E por aí vai, né? Octaedro, né? Dodecaedro e por aí vai, tá certo? Então, só que é o seguinte, né? Se você olhar aqui essas figuras, né? O tetraedro e o cubo aqui, se você olhar, eles são formados, né? Apenas, né? Por exemplo, esse tetraedro ele é formado por triângulos equiláteros, ou seja, todos os triângulos têm o mesmo tamanho, né? Isso são só triângulos. Já o cubo também, né? Que é um hexaedro, né? E, tá certo? Quando a gente tem figuras, né? Formada por... Quando a gente tem essas figuras que é formada por polígonos regulares, né? Ou seja, tem o mesmo lado, né? Os mesmos ângulos e por aí vai, a gente diz que esses são os poliedros de Platão, né? Os poliedros de Platão, porque eles são figuras irregulares, né? Se você olhar aqui esse tetraedro, eu tenho 4 triângulos equiláteros que formam ele, né? Já o hexaedro, eu tenho 6 quadrados, né? E por aí vai. O octaedro tem 8 triângulos também e ele fecha a figura perfeitamente, tá bom? Aí o que acontece? Veja bem, temos os prismas, né? O prisma é o seguinte, pessoal, são sólidos que eles são formados por, né, duas bases, né? A base geralmente é a parte de cima e a parte de baixo, e retângulos, ao redor vem retângulos ou quadrados, tá certo? Então, ele tem duas bases nesse caso, tá certo? Então, a diferença para a pirâmide. A pirâmide só tem apenas uma base, né? A pirâmide é uma base e suas laterais é formada por triângulos, e ela se encontra num único ponto, né? Ou seja, tem a base de baixo e em cima não tem a base. Então, a diferença de prisma e pirâmide é justamente essa. O prisma tem duas bases, né? E são bases iguais. Então, veja nessa figura aqui, eu tenho a base em cima e a base embaixo, e formada por retângulos ao lado, né? Então, nos prismas eu posso ter, né, duas classificações, os retos e os oblíquos. Por que isso, professor? Reto ou oblíquo? É justamente pelo ângulo que forma com a lateral, né? Então, eu tenho uma base aqui, ó, essa figura assim, eu tenho uma base, ela é bem perfeitinha, ó, eu tenho as duas bases e do lado eu tenho a lateral formada por retângulo, só que o ângulo entre a base e a lateral é 90 graus, né? Então 90 graus é um ângulo reto. E o oblíquo é que ele tem um ângulo diferente de 90 graus, justo, né? Então, e justamente a base do prisma é que dá o nome do prisma, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse prisma aqui embaixo,
né? Se eu colocar ele em pé, ele vai ficar com duas bases triangular, né? Então, justamente ele é chamado, né? As bases dele, como são formadas por triângulos, então eu tenho um prisma triangular, né? E por aí eu tenho vários exemplos, né? Ó, prisma, né? Quadrangular são formadas por quadrado, prisma pentagonal por pentágono, prisma hexagonal, porque as bases são formadas por hexágono, prisma heptagonal, base formada por heptágono e por aí vai, né? Prisma octagonal, base formada por octógono, tá certo? Então, justamente é isso aí, tá certo? Então, eu tenho os poliedros, são figuras, né? São figuras geométricas, ou seja, tem três dimensões, né? Então, os poliedros são formados por polígono, né? Certo? Nos poliedros eu tenho os prismas e tenho, né? Tem os prismas e tem umas pirâmides, né? Os prismas são formados por duas bases, né? E a parte lateral são geralmente retângulos. E tem uma pirâmide que é formada por uma base, né? E ela é em forma de um cone, tá certo? Então, os paralelepípedos, né? Ele também tem outra tem uma classificação específica porque eles são formados apenas por paralelogramos. Está dizendo paralelepípedo formado por paralelogramos, né? Então, o que são os paralelogramas? Né? Ele é formado justamente por retângulos e quadrados, né? É a famosa pedra de calçamento, tá bom? Então, isso é a questão do paralelepípedo. Já os corpos redondos, pessoal, como está dizendo, né, tem alguma forma redonda, né? Então, ele é diferente dos poliedros. Os poliedros são formados apenas por polígono, né? Ou seja, tem aquela linha reta. Já os corpos redondos, não. Né? Se você olhar aqui, ó, tem um exemplo aqui do cilindro e tem uma esfera. Né? Então, veja que o cilindro de lado pode ser até um retângulo, formar ele por um retângulo. Quando eu abrir ele vai ficar um retângulo. Só que essa parte de cima ele é formada por uma circunferência. Né? E a circunferência não é polígono. Né? A linha não é reta, não tem uma linha reta. Né? Não é uma linha poligonal, é uma linha curvilínea. Né? Então, essa é a principal diferença. Né? E outra característica dos corpos redondos é o seguinte: os corpos redondos, se eu jogar eles vão rolar. Né? Ou seja, vão sair rolando, assim como o caso do cilindro, da esfera, temos o cone, né? E o cone é justamente como se fosse uma pirâmide com a base reta. Né? A base seria uma esfera, uma circunferência. Né? Então, se eu jogar um cubo, ele vai rolar, mesmo que ele não vá em linha reta, mas ele vai ficar rolando. Não é isso? Já os paralelogramos é mais difícil, né? Porque tem as quinas, né? Vamos supor assim, as quinas, né? Uma linguagem popular, tá certo? Então, um exemplo é o seguinte, né? O que você vai encontrar lá? Justamente isso aí, ó. Né? A orientação prática na atividade a seguir deve-se perceber que as faces opostas de um dado somam 7. Portanto, ao planificar um dado, o aluno deve ter em mente essa propriedade para conseguir responder, né? Ou seja, eu quero pegar agora, pessoal, eu tenho que ter a noção de espaço da figura, eu tenho que tentar ver como são, né? Eu conhecendo o meu paralelogramo, né? Se é um cubo, se é um prisma de base, sei lá, triangular, por aí vai, né? Se é um cone, eu tenho que saber, né? Planificar ele. Quando eu abrir a figura, o que ficaria em cima da mesa, né? Em quais partes ficaria em cima da mesa, tá bom? Então ele diz o seguinte: a soma das faces opostas de um dado, né? Você tem um dado lá que é um cubozinho, tem 6 lados, né? O número vai de 1 a 6. Quando você olhar as faces, né? As faces opostas, né? Ele tem que somar 7. Né? Então, se um lado tem 1, do outro lado do dado tem que ter o 6 para dar 7, justamente para dar 7. Né? Se um lado tem 2, o outro tem que ter 5. Se um tem 3, tem que ter 4, porque quando eu somar os lados opostos tem que dar 7. Né? Com base na análise das imagens a seguir, analise a alternativa que traz a planificação correta de um dado. Então, ó, eu sei que o dado, ele já está dizendo na figura, que as faces opostas dele, quando eu somar os números, dá 7. Então, eu tenho que olhar que o dado justamente tem 4 dados planificados, só que eu tenho que saber qual é o correto. Nem todos estão corretos. Né? Então, para isso, eu tenho que ver o seguinte: eu tenho que ter a noção de quem são as bases opostas quando eu fechar o dado. Né? Então, se eu fechar o dado, né? Se eu fechar essa figura, vai para o lado, para outro, isso aqui para baixo. Então, os lados opostos é esse daqui, estão vendo? Com esse. Né? Isso aqui são as faces opostas. Né? Deixa eu pegar outra agulha aqui somente. Né? Até, ó, essa face, quando eu fechar, vai ser oposta com essa. Né? E essa face com essa. Né? Então, logicamente, eu tenho que ver qual aí
tá certo? Quando eu somar essas faces opostas, dá 7. Então, veja que aqui já, essa letra A não dá, né? Porque eu tenho 4 aqui e a face oposta eu tenho 6. Quando eu somar, dá 10. Então, mesmo que as outras estejam, né, se eu somar dê 7, no caso aqui, ó, de 5 e 2, aqui dá 7, porém, essas duas aqui não dá 7, nem essas duas não dá 7. Né? Então, essa daqui já está descartada, certo? Essa aqui não é. Né? E eu vou fazendo assim com as outras até chegar na resposta. Não tem mistério, não tem dificuldade. Tá bem? Não tem dificuldade. Essa aqui é o seguinte, né? Ó, mesma coisa, né? Essa daqui está aqui, então veja que as faces, né, opostas vai ser essa daqui com essa daqui. Tá vendo? Então, mesma coisa. Quando eu somar aqui, vai dar 8. Né? Essas duas dá 7 e, por exemplo, essa outra dá 6. Então, também aqui, essa daqui não vai. Tá vendo? Então, aqui também, ó, vamos lá, conferindo aqui, eu tenho essa daqui com essa face aqui, tem que dar 7, né? Ou essa com essa daqui, ó. Porém, não dá 7, né? Não dá 7. Nenhuma delas, quando eu somar, não dá 7. Então, isso aqui também não é alternativa, né? Já essa letra D, se você olhar, né, você só vai conferir, né? Vai ter que ter uma resposta coerente, né? Não é só analisar as outras para ver. Né? Então, essa daqui, ó. Essa daqui com essa, né? Dá 7. Tá vendo? Essa daqui é oposta a essa, também dá 7. E essa daqui é oposta a essa, então também dá 7. Então, quando eu fechar o dado aí, nesse caso, as faces opostas vão dar 7, né? Logicamente, tá certo? A alternativa correta seria a letra D. Tá certo? Então, o que é que eu precisei aqui? Eu só precisei conhecer, né, o que é um dado. E ali já está dizendo já que quando eu somar os números da face oposta dá 7. Né? Então, a única coisa que eu tenho que fazer aí é conhecer que o dado é um cubo, né? Ou seja, formado por 6 faces. E eu tenho que saber a planificação dele. Né? Quando eu planificar, ele vai ficar assim. Né? Quando eu planificar, quando eu abrir ele, ele vai ficar assim. Tá certo? Então, isso aqui é bem fácil. Ok? Vamos lá para outra. Né? Então, ó, ele diz o seguinte, né? Algumas embalagens de perfumes, chocolates, eletrônicos, dentre outros, possui a forma de um prisma de base triangular. Né? Então, veja aí, eu tenho um prisma, né, de base triangular. Veja a base aqui, né? A base são justamente triângulos. Tá ok? A base são triângulos, né? Pirâmide de base triangular. Então, ó, tem um triângulo aqui e aqui atrás tem um triângulo. Né? A pessoa vai estar de lado, sim, mas é só botar a figura, né? Só botar a figura para cima que vai ficar, né? Aí ele diz o seguinte: com base nessas informações, julgue as afirmações abaixo. 1. As faces laterais de um prisma reto formam um triângulo. As faces laterais de um prisma reto formam um retângulo. E as bases de um prisma de base triangular formam um hexágono. Né? E as bases de um prisma de base triangular formam um triângulo. Né? Então, desse aí ele tem o seguinte. Né? Ele quer saber das alternativas abaixo são as corretas, tá bom? Então, ele diz o seguinte: assinala agora a alternativa correta. As alternativas 1 e 3 são verdadeiras, as alternativas 2 e 3 são falsas, as alternativas, né, as afirmações, né, alternativa, né, tudo faz. 2 e 4 são verdadeiras, as afirmações 1 e 4 são falsas. Então, é só a gente olhar aqui, ó. Tem uma figura aqui já, né? É só ter a noção de planificação. Então, veja que eu tenho uma figura formada por duas bases triangulares e as faces laterais são retângulos, né? Justamente isso, né? Porque formam um prisma reto. Um prisma reto, né? Então, de lado tem um retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, né? Isso, então, para ser só isso. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: as faces laterais de um prisma reto formam um triângulo? Não, as bases laterais têm que formar um retângulo, né? Então, essa alternativa aqui, né? Essa alternativa aqui, ela é falsa. Tá bem? Isso aqui é falso. Ele diz o seguinte: as faces laterais de um prisma reto formam um retângulo? Sim. Né? Uma reta tem que formar um retângulo. Então, essa segunda é verdadeira. Tá bem? O terceiro é o seguinte: as bases de um prisma de base triangular formam um hexágono? Não, né? Se a base triangular tem que formar um triângulo. Então, isso aqui está falso. Ele diz o seguinte: as bases de um prisma
de base triangular forma um triângulo? Sim, né? Base triangular, triângulo. Então, eu tenho aqui. Né? Então, eu tenho as alternativas 2 e 4 verdadeira e a 1 e 3 falsa. Então, vamos ver qual é. Acho que são, né, a alternativa aqui que é a correta, né? Então, eu digo o seguinte, as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras? Não, a 1 já é falsa, né? A 1 e 3 são falsas. As afirmações 2 e 3 são falsas? Não, a 2 é verdadeira, né? Letra C. As afirmações 2 e 4 são verdadeiras? Né? Justamente isso aqui, né? Então, o que a gente viu ali, chegamos à conclusão que a 2 e a 4 é que são as verdadeiras, né? Então, muito fácil, muito simples, né? Sem complicação nenhuma. Bem fácilzinho, tá ok? Então, vamos lá para mais um exemplo. Tem mais um exemplo? Tem isso aqui, ó. Né? Então, a planificação ao lado é de um poliedro muito conhecido. Lembre-se de que sempre damos o nome de um poliedro usando qual polígono é a sua base, né? Como eu falei lá, questão dos prismas, os prismas. Então, o que acontece, a gente vai ver lá, né? Se o prisma tem duas bases e para o lado são formados por um retângulo. Então, a base que vai me dar o nome do prisma, né? Assinalar a alternativa que apresenta corretamente o nome desse poliedro, né? Então, esse poliedro é um paralelepípedo, é um prisma pentagonal, um prisma hexagonal ou um prisma triangular. Ora, vimos que um paralelepípedo é formado apenas por retângulos e quadrados, não foi isso? Né? Então, essa aqui já não é, porque essa base aqui, essa não é quadrada. Então, se eu tenho duas bases iguais aqui, ó, só pode ser um prisma. E o prisma, ele tem um nome, né, justamente do polígono que forma suas bases. Né? Então, nesse caso aqui, nessa base aqui tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então, um polígono com 5 lados, pentágono. Então, ela só pode ser um prisma pentagonal, né? Então, isso aqui foi bem facilzinho, né? Então, são essas coisinhas aí que vocês vão encontrar lá na prova. Não tem dificuldade nenhuma, né? Muito fácil, né? Não requer cálculo, que é só questão de espaço, né? E agora chegou a sua vez, agora é com vocês, né? Também, igual o outro vídeo, eu vou deixar 5 questões, tá bom? 5 questões para você responder, mandar no grupo, ou então deixar no comentário lá, tá bom? Então, o primeiro é o seguinte, o desenho abaixo representa um sólido, né? Então, veja aqui, tem um sólido aí, né? Bem simples. Ele diz o seguinte, qual é a planificação desse sólido? Ou seja, quando eu abrir esse sólido, né? O que é que eu vou ter? Eu vou ter a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Muito simples, né? Vou pegar isso aqui e vou abrir. Como se tivesse uma caixa e fosse abrir a caixa todinha, né? Para forrar, né? Então, tem aí, certo? Então, bem simples. Estou fazendo um pouco rápido já para não ficar um vídeo muito grande, muito extenso, né? E lembrando que esse aí você pode pausar e olhar direitinho a questão, né? Analisar e ver, né? Então, o segundo é o seguinte. A fazer um molde de um copo em cartolina na forma de cilindro de base circular, qual deve ser a planificação do mesmo, né? Então, eu quero planificar lá um copo, né? Eu tenho um copo, qual dessas figuras aqui, quando eu planificar, vai pegar o copo? Lembrando que o copo só tem uma, né? É muito simples. Eu pego um copo lá, eu faço um copo de papel, isso, quando eu planificar lá, ele vai, né? Vai ficar a letra A, B, C ou D. Muito simples também. Não tenho dificuldade para ver isso aí. Terceiro, Juliana fez algumas figuras planas em papel cartão, como mostra abaixo, né? Então ela fez essa figura aqui, ó, né? Fez essa figura, tá bom? Aí diz o seguinte, ao juntar todas essas partes, forma um sólido chamado de quê? Quando eu formar isso aí, tudinho, né? Então, eu falei disso aí, né, há pouco tempo, né? Quando eu juntar tudinho aí, eu vou formar o quê? Um cone, um prisma, um cilindro, uma pirâmide, né? Isso eu falei, né? Tá um pouquinho atrás do vídeo. Eu falei disso aí, falei a diferença entre prisma, né? Você sabe aí, prisma, tudo aí, na verdade, eu falei, né? O cilindro, a pirâmide, o prisma e o cone. Então, é justamente isso aí que a gente quer saber, né? Você analisar de que se trata, sabendo as características, você vai chegar na resposta, tá bom? A questão 4 é o seguinte, para construir uma caixa fechada com a forma desse poliedro, Marina precisa recortar algumas figuras geométricas em papelão e cortar umas às outras usando fita adesiva, e colar umas às outras usando fita adesiva. Então, ela quer fazer uma caixa como essa aqui, ó. Né? Ela quer fazer uma caixa fechada nesse formato aí.
Então, ela tem que recortar algumas figuras geométricas, né? Eu quero fazer lá, como seria um sólido geométrico, eu quero ver, na verdade, em que formato são as faces disso aí, né? Depois que ela colar, vai precisar o seguinte, né? Então, as figuras que Marina precisa recortar são no mínimo quanto? Ela vai precisar para formar isso aí, um triângulo e dois retângulos, um triângulo e três retângulos, dois triângulos e dois retângulos, ou dois triângulos e três retângulos. Né? Só você ver aí o que é quando eu formar a figurinha tudinho, ou seja, se eu souber planificar, eu sei quais são as figuras que formam. Né? E ele é o seguinte agora, observa os tipos de caixa utilizados por uma loja de presente. Né? Então, tem essas caixas aqui, ó. Né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Né? Então, isso aí são caixas de presente. Tá bem? Ele diz o seguinte, a vendedora monta de acordo com a escolha do cliente. Se ela utilizar os modelos que aparecem abaixo, vai obter caixas do tipo. Veja. Então, o que acontece? Ela tem esses quatro tipos de caixa e ela quer montar, ela vai montar com esses dois modelos aqui, que está aqui abaixo, tá certo? Então, ó, tem os modelos aqui e eu tenho esses aqui que ela vai montar. Né? Se ela montar aqui essas duas caixas aqui, ela vai ter qual tipo? Né? Qual tipo aqui? Né? Quando eu formar essa e essa, ela vai ter qual tipo? O 4 e 1, o 3 e o 4, 2 e o 3 ou 1 e o 2. Né? Eu quero saber, quando eu fechar essas caixas aqui, isso aqui, né? Eu quero saber quais tipos dessas caixas aqui vai ser formada, né? Então, ou seja, na verdade é o seguinte, quando eu planificar esses quatro tipos aqui, qual dos quatro tipos vai ter essas duas planificações aqui, né? Olhando de outra maneira, tá certo? Então, tem essas questões aí, vocês, né, resolvem também uma questão, né? Esse descritor também é sossegado, não precisa de cálculo, não precisa de conta, né? É só saber as características e né, colocar em ação, né? Lembrando que né, são coisas que vocês já revisaram de anos anteriores. Por exemplo, esse poliedro, né, começa a se ver lá no sexto ano. No sexto ano você começa a ver a diferença de poliedro e polígono e por aí vai, né? Saber o que é um cone, né, uma pirâmide, um cilindro, uma esfera, né, e por aí vai, né? Então, é isso aí, né? Espero que vocês tenham entendido, aprendido alguma coisa, né? E desejo a vocês, né, bons estudos aí e foco, né, pessoal? Foco e em breve, né, estaremos de volta, né? Um abraço a todos vocês e até a próxima.